Olá Brasil, olá você aí de casa, está começando ao vivo mais uma edição aqui do podcast da cidade, diretamente do Cidade Repórter. E nessa noite de quinta-feira vamos conversar com o deputado estadual, o xerife do consumidor Jorge Wilson e com a prefeita de Francisco Morato, Renata Ceni. Vão compartilhar aqui um pouquinho conosco nessa noite a história de experiência de vida de cada um e os projetos para a nossa cidade de Francisco Morato. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade, uma boa noite a todos. A gente fica muito feliz de poder estar aqui falando no podcast da cidade, para a nossa cidade, para a cidade de Francisco Morato, essa cidade que eu tenho a honra de ter recebido a honraria, que é o título de cidadão moratense. E junto com a nossa prefeita Renata Ceni temos lutado muito para transformar a cidade, para colocar a presença do poder público municipal na vida do cidadão que paga os seus impostos, que são consumidores dos serviços públicos. E desde o início, é muito gostoso, porque desde o início da gestão da nossa prefeita, a gente vem conversando com todos os amigos daqui da cidade de Francisco Morato, também através das nossas redes sociais, e eles estão vendo, eles acompanharam desde a primeira gestão o avanço e a transformação que a cidade vem recebendo com a presença do poder público do Estado, com a presença do poder público também do governo federal e com o trabalho muito experiente dos técnicos, da prefeita, que com certeza ela conduz de uma forma muito boa todo o seu secretariado. Então a gente fica feliz como deputado de poder estar aqui na nossa cidade. Maravilha. Renata? É gostoso, né? Alguém que vem tantos anos nessa luta conosco e reconhecer a nossa cidade e ter afeto por nossa cidade, né? Significa que o nosso trabalho ele tem significado na vida das pessoas e deixam marcas, né? Então o xerife, nós temos a feliz oportunidade de conhecê-lo, de mostrar que é em conjunto que a gente consegue resolver muitas coisas. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês novamente. A gente que agradece demais. E você que acompanha o podcast da cidade aí da sua casa, onde quer que você esteja, não se esqueça já de curtir, comentar e compartilhar a nossa live aí para que ela chegue ao maior número de pessoas possíveis. Agradecer, é claro, também aos nossos patrocinadores que fazem esse programa toda semana acontecer. Mas peraí, isso aqui é de verdade? Não, é de verdade. Pessoal, olha aqui, ó. Vocês aqui, olha, muito bonito aqui, hein? Agradecer o pessoal do Sushi Ron aqui de Francisco Morato, que hoje, trouxe para vocês uma barca, que na verdade é um Titanic, né? Então fiquem à vontade durante o programa para vocês comerem, saborearem, para ser uma noite mais agradável possível. Isso aqui é para vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho. Agradecer demais ao pessoal do Sushi Ron, restaurante japonês aqui de Francisco Morato, que faz um belíssimo trabalho, belíssimo e delicioso. Eles ficam lá na Rua Silvestre, no Jardim Nossa Senhora Aparecida, aqui em Francisco Morato mesmo. Tem um espaço super agradável, onde você pode ir lá com sua família ou os amigos, para saborear o melhor da culinária japonesa aqui da nossa região, tá bom? O WhatsApp deles é o 99324096, tá bom? É só vocês chamarem ele lá ou ir presencialmente até a unidade. Agradecer também ao buffet da Sheila Produções, em nome do Evandro, que todas as edições serve aqui a gente um banquete, umas bebidas, e está com a gente aqui desde o começo do podcast da cidade. Se você está querendo realizar o seu evento, seja ele de grande ou pequeno porte, casamento, aniversário, evento corporativo, é só você contar com o buffet da Sheila Produções que o seu evento vai ser um sucesso. Agradecer também a Virusnet, que nos patrocina com essas cadeiras, que os nossos convidados estão sentados, confortáveis. Muito. Qualquer coisa a cadeira é ajustável, tá bom? E agradecer também a Rede Construir de Francisco Morato e Franco da Rocha. Pensou em material de construção? É só ir na Rede Construir, com 2 unidades em Francisco Morato e também em Franco da Rocha, sempre com incríveis ofertas para você economizar e realizar aquela construção que está precisando na sua casa. Dados os recados, xerife, conta pra gente, eu tenho uma curiosidade muito grande. Como começou essa sua marca registrada, que é o que deixa você muito conhecido hoje em todo lugar que você vai, que é a marca do xerife do consumidor? Eu diria que é Deus que prepara as coisas que a gente nem imagina, né? Muitas vezes a gente tem um caminho, a gente traça um caminho. E eu lá atrás, eu fui cantor. Você foi cantor? Fui cantor, fui um dos campeões do programa Qual é a Música.
Que legal. Fui lançado na ocasião, inclusive, com um contrato pela Promoarte, o saudoso Augusto Liberato. Viajamos o Brasil inteiro com muitos shows. Então, a minha carreira era carreira artística. E aí, eu fiz uma faculdade de Direito, quer dizer, estava na carreira e automaticamente também na faculdade de Direito, e sempre gostei da vida pública, né? Sempre gostei da vida pública, ajudando, procurando fazer alguma coisa pela cidade, pelas pessoas. E aí ingressei, também terminei, concluí a faculdade de Direito, ingressei na de jornalismo. E assim, aí eu fui dirigir um órgão, que era um órgão de proteção e defesa do consumidor, que se tornou referência, ele na ocasião, graças a Deus, e a atuação de todos os agentes que nos ajudaram a conduzir o órgão, onde a gente buscava os direitos do cidadão, os direitos do consumidor, fazendo valer aquilo que está no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque Sim. existe legislação, só que se a legislação ficar em uma prateleira, aí não funciona, né? Não vai funcionar. Então nós que somos cidadãos, temos que colocá-la em prática. E para colocá-la em prática, tem que exercer e procurar regular a relação de consumo. Não é reprimindo o fornecedor, não, longe disso. É orientando o fornecedor de que ele precisa cuidar do bem maior que ele tem, que é o seu cliente direto. Ele cuidando do seu bem maior, esse cliente ele passa a divulgar para várias outras pessoas, né? E aí, a partir daí, chegou o ano de 2012, eu tinha saído da carreira artística, né, prefeito? Eu já tinha saído da carreira artística. Você nem sabia disso, né? Nem sabia dessa história. Você já sabe da história desde lá de trás. Eu vi algumas fotos de você, cantor. Isso. Aí tinha saído da carreira artística e estava mais dentro da defesa do consumidor, ou dentro do direito. Aí, em uma ação fiscalizatória nossa, o Celso Russomano acompanhou a gente, ele estava com a Patrulha do Consumidor lá na Record, no programa da manhã, no Balanço Geral Manhã, e ele se afastaria no mês de junho do ano de 2012 para concorrer às eleições da Prefeitura da cidade de São Paulo. Sim. Naquela ocasião, o programa tinha muita audiência e a Record estava muito preocupada. Então, quem vai substituir o Celso? E, por acaso, por coincidência, que eu falo que foi Deus, né? O Celso foi cobrir um ato fiscalizatório nosso, e aí foi para o ar. E esse programa, quando foi para o ar, explodiu de audiência. Ficou à frente da Rede Globo de televisão. E aí os diretores da Record, o Geraldo Luiz, inclusive, na ocasião, ele falou para o Celso, olha lá, o diretor ali é um xerife. Ele é um xerife, o Geraldo falou. Geraldo Luiz falou isso, é o xerife. Aí eles me chamaram para conversar. Eles não sabiam que eu já era formado em jornalismo, que era da comunicação também, e operador do direito. E aí, eles falaram, olha, temos um projeto aqui, um piloto aqui, que eu quero que você faça ele, mas você vai ser o xerife do consumidor. Já criamos até o nome, vai chegar um momento que as pessoas vão chamar você mais de xerife do consumidor do que de Jorge Wilson. E aí, nessa ocasião, o próprio Marcos Pereira, que é hoje o deputado federal, e é o nosso presidente nacional, ele avalizou isso. E aí, quando nós fizemos o piloto, o Celso, para vocês terem ideia do que é o ponto de audiência, ele estava dando 7 pontos de manhã, entrava às 7h15 no ar, dava de 7 a 8 pontos. Quando nós entramos, quando estreou o primeiro quadro do xerife, o Celso fez, ele fazia a transição com a Patrulha do Consumidor, começava a patrulha, terminava o quadro da patrulha e começava o xerife, que foi um mês de transição, isso foi no mês de maio de 2012. Quando entrou o xerife, o Celso entregou com 7, nós levamos para 10 pontos no horário do xerife. A partir daí, graças a Deus, começou o sucesso e nós ficaríamos 3 meses lá. Eu imaginei que o Celso retornasse depois das eleições de prefeito para o quadro, mas ele retornou sim, mas retornou num outro horário, porque foi consolidado o quadro xerife do consumidor. E a partir daí a gente agradece de coração, os milhares de telespectadores que nos acompanham. Que hoje é um sucesso, que né? Graças a Deus e que curtem a gente e que acreditam no nosso trabalho. E é um formato de campo bem forte, né? Que você recebe a demanda, a denúncia, né? Vai até o lugar, bate na porta, busca o esclarecimento, né? De forma pontual, inclusive. E como que é fazer esse enfrentamento? Já teve alguma situação que você... Já fui agredido já algumas vezes. Inclusive, no início, teve uma empresa de formatura que eu fui levar
uma consumidora que tinha, inclusive, estava fazendo um tratamento de câncer, porque essa empresa de formatura obrigou, né? Estava meio que assim, de forma... agindo de uma forma tão triste, porque mexendo na parte vulnerável da mulher, porque a mulher se tratando, né? Ela tinha um câncer, ele falou, olha, essa é a oportunidade que você tem de dar em vida para sua filha, um book. E aí ela acabou passando cartão, sem ter a condição de arcar com aquilo. E aí ela tinha o direito de arrependimento, como está previsto no artigo 49 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que ele fala o seguinte: você tem 7 dias de prazo para você desistir de qualquer negociação, de qualquer contratação, se a compra ocorrer por telefone, através da internet ou a domicílio. Então, esse representante ele esteve na casa dela, então ela tinha esses 7 dias, só que eles não cancelaram. Aí ela procurou e nós fomos lá. Chegando lá, tinha seguranças deles lá, e, inclusive teve eu recebi um soco no rosto, que a gente teve que chamar a polícia, enquadramos eles em crime de lesão corporal, inclusive na ação, ajuizamos uma ação em favor da consumidora e ela foi indenizada. Ganhamos a ação e, com isso, a gente mostra que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não pode ficar na prateleira, tem que ser exercido a cidadania e cobrado seus direitos. A vida de repórter não é fácil, né, xerife? Não é. É isso. E é legal isso também, porque além de você resolver o problema de uma pessoa, você acaba informando para o telespectador, né, sobre os direitos e deveres que ela tem ao comprar ou consumir um produto. Com certeza. Quando você resolve um caso no ar, milhares de telespectadores que acompanham a gente, olha, peraí, o xerife falou que tem, olha, se o fornecedor falar uma coisa e que não for verdadeiro, é afirmação falsa ou enganosa, artigo 66 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E se o fornecedor estabelece um prazo, não cumpre esse prazo, aí ele já se enquadra no 66 e também no artigo 35 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a falta de cumprimento da oferta. Então, o telespectador vai aprendendo no dia a dia, e isso é legal, porque muitas vezes eles falam, olha, eu estive lá, assisti o xerife, não é assim não. E aí o fornecedor corre e resolve. Isso é importante. E no final de todas as matérias, o problema sempre é resolvido. Tem que estar carimbado, tem que estar resolvido, tem que ser. Tem um compromisso ali. É um compromisso nosso. Ah, legal. E, Renata, para introduzir você na nossa conversa aqui, perguntando um pouquinho para o xerife aqui, que é algo muito bacana o trabalho dele nessa parte, como foi que vocês se conheceram, se entrosaram, que hoje deu essa parceria que é sucesso para a nossa cidade? É uma história bem bacana de contar, porque eu não conheci o xerife, eu conheci a Márcia Renata. A minha amizade começa com a Márcia Renata, porque a Márcia Renata foi diretora da Drades. E eu, como assistente social, me reportava a ela dos recursos do governo do estado para Francisco Morato. E na prestação de contas, novos convênios, novos projetos, a gente foi se conhecendo e foi se admirando. E ela falava para o xerife, nossa, tem uma pessoa lá em Francisco Morato, uma assistente social, que você tem que conhecer. Tem uma assistente social que você tem que conhecer, que ela é bacana, tal. Ela que falava isso, né? É verdade, pura verdade. E aí a gente se conhece há mais de 10 anos, 10, 11 anos. E aí teve uma conferência de assistência social em Guarulhos. Nessa conferência o xerife foi prestigiar. Isso tem nem lembro mais, muitos anos, né? Mais de 7, 8 anos. Eu não estava deputado ainda. Foi 2013. 2013. Salvo engano, 2013. E aí a gente se conheceu, ele falou, Renata, muito prazer. E a gente, a partir da Márcia Renata, a gente sempre teve uma relação de amizade. Então, tem muitos anos, né, que eu conheço a família, né, e conheço o trabalho da Márcia no campo da assistência social. E aí foi que a gente, a partir dali, se conheceu. Aí é que entra aquilo que eu falei para ela quando eu a conheci. A Márcia, ela foi, antes de eu a conhecer, ela fez uso da palavra, a Renata. Aí a Márcia falou, essa é aquela que eu te falei, que é de Morato, que eu quero te apresentar. Quando eu vi ela discursar, eu falei, essa mulher não pode estar nos bastidores. Essa mulher não pode ser somente técnica, porque ela era técnica, era secretária da assistência social aqui, né? Secretaria do desenvolvimento social da cidade. E eu falei para ela, quando eu falei, muito prazer em conhecer, mas você não pode, você tem que estar à frente, você tem que se candidatar, você tem uma luz muito bonita. Eu falei para ela, você fala com o coração, quando você fala com os olhos e com o coração, que as pessoas sentem a verdade em você. Foi você, então, que plantou a sementinha para a Renata ser a prefeita. E ela tomou um susto na hora ela tomou um susto, sabe? E aí foi muitas conversas, e eu
Muitas conversas, falando, Renata, você precisa, Renata, você... Eu vi a preocupação dela com a cidade e ela falava sobre a vulnerabilidade da cidade, das pessoas que mais precisam e que precisam ainda, né, da presença do poder público. Graças a Deus, hoje avançou muito. Hoje tem-se aqui uma prefeita que cuida de verdade das pessoas, pensando na necessidade, na vulnerabilidade das pessoas. Então, mas lá atrás, infelizmente, não tinha. A cidade sabe, quem é de Morato, sabe o que era a cidade de Francisco Morato antes da Renata e o que é a cidade de Francisco Morato agora, com a Renata, com essa segunda gestão da Renata. Mas eu falava isso para ela encorajar. Eu falava, a mulher, o empoderamento da mulher, a mulher tem que... Eu sempre falo, né? Muitas pessoas falam, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu digo o contrário, já está ao contrário. À frente de um grande homem já está uma grande mulher, porque a mulherada está passando à nossa frente. É isso, essa é a grande realidade. E eu via nela uma liderança, né? Eu via nela, eu falei, ela é uma líder nata. E, olha, quando eu recebi uma ligação, aí nós fomos nos encontrar em um café, em uma padaria no centro de São Paulo, né, Renata? Nesse café, eu vi a coragem dela e o amor dela por um desafio de transformar uma cidade. E a gente sabe que o ser humano, ele tem vaidades, né? Ela deixou toda a vaidade de lado, ela era secretária, era o primeiro escalão da cidade, e ela falou, se eu topar, como é que vai ser? Vão ter muitas ações para tentar tirar a minha condição de ser candidata. E eu vou estar simplesmente com o partido, e se as forças ocultas tirarem, eu não vou ter condições de disputar uma eleição. Eu falei, de jeito nenhum. Nossa palavra é reta. Se você topar o desafio, você será prefeita da cidade de Francisco Morato. Acho que Deus fala pela gente. Ali naquele momento eu falei assim, por saber de quem era, do brilho, da luz dela. E olha, ela pegou um papel. Foi assim, nós fomos lá, recebeu a comissão provisória, pessoal, quem está... Foi assim, era um papel. Veio para a cidade, pediu exoneração do cargo de secretária, arrumou um escritóriozinho ali no próximo de um posto de combustível ali ela pôs o diretório e ela começou a visitar as casas de Francisco Morato. E as pesquisas colocavam a Renata última da última, totalmente desenganada. Todas as pesquisas davam totalmente o contrário. E ela começou, degrau por degrau, casa por casa, conversando com as pessoas. Se tornou a prefeita, se tornou essa líder que hoje é referência no Brasil inteiro. Foi isso aí. Então, o xerife foi o seu pai nessa jornada, né, Renata? Ele é assim, no meu caminho eu encontrei muitas mãos. Eu sempre falo sobre isso e reconheço esses pares, né? Mas é isso mesmo, acho que é a presença de Deus, porque eu fui encontrando e aí, de repente, estava com um documento, aí pedi apoio da família, e a família ok, vocês conhecem bem qual é a dinâmica da minha família. Fui encontrando uns parceiros aí, foi chegando, de repente a gente era 10, 15, 20, no meio do caminho, a gente estava com centenas de pessoas, e é isso. Mas a gente veio aqui para falar sobre você, viu? E sobre nós, né? Sobre a nossa história. Porque você sempre é muito carinhoso comigo, reconhece a nossa história, a história da mulher nesse papel. Eu lhe agradeço muito. E é importante essas lembranças, porque, de fato, é um desafio para a mulher. Né? A gente teve que... rapidamente eu falo, né? A primeira vez que eu candidata era uma menina. Tem uma menina candidata na cidade. E ok. Quando eu ganho, assim, a mulher ganhou. E aí, na minha reeleição, eu passei a ter o nome. A Renata Sene ganhou. Então, rapidamente, isso mostra o processo e o desafio, né, das mulheres nesse processo. Então, quando a gente tem apoio, né, é um documento que ficou firme. O Marcos Pereira falou isso do apoio dele, do partido, da nacional, da estadual, e como a gente chega, e essa confiança, então, a gente hoje entende que são mãos amigas de verdade, porque a amizade também faz isso. E permite a gente ser uma pessoa jurídica, quanto partido, ter um número e colocar a nossa vocação. Eu sou vocacionada para público. Né? Então, muito obrigada. Assim que a Renata foi eleita como prefeita, a gente já percebeu um esforço muito forte que ela tinha com os deputados estaduais em relação à estação de Francisco Morato, né, que foi uma das principais demandas assim que ela assumiu o governo e você
estava sempre do lado dela, assim como com o vice-prefeito. Na época o Wilder era vereador, ia atrás também. Como que foi esse processo de cobrar até chegar onde chegou, que foi a nossa tão sonhada estação, né? Que a gente acompanhou todos os processos, a gente sempre via que você estava lá no meio também. Eu diria que foi um processo de convencimento, porque outros deputados se passaram pela região, deputados inclusive do próprio partido do então governador Geraldo Alckmin, mas não conseguiram viabilizar o projeto que seria a nossa estação. A partir daí, com a Renata, eu falei, Renata, nós vamos trabalhar, vou nas agendas do Geraldo, porque o Geraldo Alckmin, ele é uma pessoa muito pragmática, né? Então ele precisa se convencer realmente. E naquele momento eu ia para as agendas dele e falava, olha, você precisa olhar para uma cidade que a população precisa muito e o poder público do Estado está totalmente ausente de lá, que é a cidade de Francisco Morato. A população está dentro de uma chamada lata de sardinha, que é a estação. Não tem qualidade, a população tem que sair dali, utilizar da estação, pegar ali o transporte, que é o trem, para ir trabalhar, muitas vezes fora da cidade, e volta para a cidade sofrendo. Sai sofrendo e volta sofrendo. E era triste mesmo. A gente mesmo chegou a cantar um parabéns para a estação em forma de protesto, né? Quantos anos mesmo? 10, não foi? Foram mais de 7, 8 7 anos. 7 anos. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que não foi fácil, não. Era no palácio, era nas agendas, na rua, e eu ligava para a Renata, estou aqui com o governador, estou falando sobre a nossa estação. Colocava a nossa prefeita para falar com o governador. Todas as agendas. Aí, assim, a persistência. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu falei, ele vai entender que a estação é fundamental. Quando chegou, praticamente num ano eleitoral, onde ele estaria concorrendo à presidência da República, eu falei, presta bem atenção, Geraldo, que eu vou dizer para você. Tem uma cidade que ela corresponde à região metropolitana, pertence à região metropolitana, mas ela é de fundamental importância para o seu contexto nacional, para o seu projeto nacional. É você tirar do papel o sofrimento da população e você fazer com que avance a estação de Francisco Morato. A partir daí, teve o Pedro Moro com muita boa vontade, todos incrível. Os agentes que nos ajudaram e todas as forças, elas chegaram, né, para ajudar de verdade. Então, essas forças, a prefeita, a relação da prefeita também com o próprio governador, com os outros, com o secretário, com o Pedro Moro, e a vontade de se fazer, eles entenderam a necessidade. A partir daí, graças a Deus, é realidade a nossa estação. O governador que assumiu depois do Geraldo deu sequência e conseguimos trazer para a população. Não é? 2 momentos foram marcantes. Eu ganhei em outubro de 2016 e em 25 de novembro a gente já estava com uma audiência com o governador. Isso mesmo. Antes de eu tomar posse. Isso mesmo. Isso tudo é bastidor, que a gente não conhece, né? E no dia 2 de janeiro do primeiro ano, a gente estava no palácio, conversando com o governador. No dia 2. Dia 2 de janeiro. Era feriado, né? Dia 2. Sim, entendeu? Era recesso ainda, né? Recesso, e nós estávamos lá conversando com ele. Fomos lá então, a gente não falar. perdeu nem um minutinho de tempo. Então, pode atender? Posso atender. Isso, e no dia que nós conquistamos, vocês foram fazer a cobertura, né, no palácio. Eu acho que eu levei uns 8 ônibus. Era tamanha gratidão. Foi um evento. Comemoração total. Eu tinha tanta gratidão pela nossa conquista que eu queria dividir com todo mundo, que a gente não estava sozinho, né? E você é sempre assim, né? Ela compartilha a felicidade dela, as realizações dela, ela quer compartilhar com cada um. A preocupação dela, é o que eu falo, ela apesar de muito jovem, a mãe também, e ela tem esse coração de mãe. Ela é assim com o gabinete, ela é assim com todo o secretariado, é assim com os vereadores, com a Câmara de Vereadores, com as lideranças da cidade. Todas as notícias boas, ela quer chamar todo mundo. Olha, a notícia é nossa, é conquista nossa, é conquista de moral. Isso é gratificante ver esse espírito da Renata, né? Ainda falando sobre a estação, hoje a gente percebe que mudou a cara do centro da cidade, né? Que antigamente era o pedido número 1 da população, né? Era o número 1. Todo dia o moratense saía e entrava da cidade pelo aquele lugar, né? E hoje percebe a transformação que se deu, graças a Deus, né? E a partir daí muitas outras coisas, equipamentos, né? Um bom prato, poupa-tempo,
todas as obras, investimentos, revitalização do centro, os equipamentos de esporte. De verdade, o Estado se fez presente na cidade de Francisco Morato. É isso. Isso a gente fala, por exemplo, do que a gente conquistou nessas parcerias, né, xerife? Mas, por exemplo, tem uma cena que também é forte. Quando mudou o governo, eu não sei se vocês recordam, se chegou até vocês, que começaram a tirar as máquinas da estação. Lembro. Lembra disso? Sim. Foi numa sexta-feira. Aí falou, vai parar a obra, porque... Eu liguei para o xerife, falei, xerife, pelo amor de Deus, onde é que você está? Ele falou, estou indo agora para Morato. Eu falei, vem aqui agora que a gente precisa conversar muito. E aí nós ligamos para o governador. Ele ligou para o governador e ele falou assim, eu preciso falar com você agora. Ele foi para o palácio, foi Francisco Morato que descobriu que um decreto, porque quando muda governo é natural que haja alguns recessos, né? Aliás, contenção de recursos, porque o novo governador quer saber os investimentos que ele vai desejar. Sim. Foi Francisco Morato que descobriu que o secretário de governo dele, que cuida do dinheiro, como é o nome dele mesmo? Esqueci. O Meirelles. Meirelles assinou um decreto, fez o Dória assinar um decreto que parava todas as obras, inclusive da estação. Aí o xerife fez essa descoberta, começou a articular com todo mundo, não, a estação não pode parar, a estação é um convênio. E aí esse decreto foi mudado por conta da estação de Francisco Morato. Fomos nós que disparamos esse processo e aí retoma a estação. Que susto foi aquele, foi né? Nossa. De casa, eu via as máquinas saindo, eu ligava para ele, olha aqui, eu estou te mostrando o que está acontecendo. Foi na briga. As coisas não são... Foi na briga. Sim. Acho que a gente chegou a fazer a gente chegou a fazer matéria. Foi no pulso. Todo mundo ficou preocupado com isso. Então, uma máquina saiu. É lógico, a empresa percebeu que o decreto foi determinado, ele vai para outro campo de trabalho, né? Isso. A máquina saiu, começou a sair na sexta-feira, na própria domingo começou a voltar. Aí a gente volta a respirar. Gente, é assim, tô rica, tô pobre, né? Conquistamos, né? Mas é sempre luta, é muita luta mesmo. É verdade. Xerife, a gente sabe que os deputados ajudam muito os municípios através das conhecidas emendas parlamentares, certo? Queria saber como que funciona isso. Tipo, por exemplo, cada deputado tem um limite para destinar para cada município. Como que funciona essa destinação e também quanto que você já conseguiu contribuir para o desenvolvimento aqui de Morato, Franco e região? Para a cidade de Francisco Morato, somente para Morato, falando de Morato hoje, Morato, entre emendas diretas e emendas indiretas e os projetos, porque, olha, o deputado ele trabalha da seguinte forma. Se ele trabalhar só as emendas, vai atender o município? Vai atender o município. Mas existe valores e orçamentos muito maior de secretarias, de pastas, quando as prefeituras, assim como a prefeita Renata Ceni e o secretariado, que tem projetos importantes, por isso que a cidade se transformou. Não pensa que é só a presença do Estado. Se não se tem projetos para transformar na cidade, o governo está lá, o dinheiro vai ficar lá e vai permanecer lá. Assim é com o governo do Estado, assim é com o governo federal. Então, nós temos o limite de emendas diretas do deputado. Tem as emendas impositivas e tem as emendas também voluntárias. E aí o deputado ele vai fazendo a gestão de acordo com a necessidade do município para a saúde, para a infraestrutura, para a educação, vai se dosando. Mas para você ter uma ideia, de emendas, entre emendas diretas e os projetos, que a estação é projeto, as outras obras, a revitalização do centro é projeto, deu mais de 173 milhões de reais que nós conseguimos entre as emendas parlamentares e também os projetos, que daí dependeu também do quê? Dos técnicos, da prefeita, porque elaborar projetos, cumprir prazo, para não perder os recursos. Dessa forma, nós conseguimos trazer muita coisa para a cidade de Francisco Morato. Então, é importante que, muitas vezes, o eleitor ele fica naquele debate presidencial. E é sempre assim, não é? Estamos próximos de uma eleição, 40 dias de uma eleição, e muitos eleitores acabam pensando assim, olha, está vendo o debate do candidato a presidente da República, etc. e tal, só que ele acaba esquecendo que, se pensar somente no presidente da República, ou, no segundo momento, se pensar no presidente da República e se pensar no governador, escolher o presidente, escolher o governador não vai nem imaginar que existe a cidade de Francisco Morato, muito menos o presidente da República. Quem é o verdadeiro representante da população são os deputados, federal e estadual. São eles, como a Renata colocou, olha, estava aqui
mudou o governo, entra o governador João Dória, o Meirelles baixa um decreto, ponto final, tudo aquilo que foi assinado pelo governo anterior, que na ocasião era o Márcio e o França, não vamos atender. E o município que se que cuide da sua vida, que cuide dos seus recursos. A ideia era essa, mas é mais ou menos isso. Nós fomos para lá, espera um pouquinho, respeita Morato. Não vai parar a estação tem que acontecer, vai acontecer de um jeito ou de outro. Então, aí é o deputado falando da cidade. Então, se o eleitor ele pensa no presidente, pensa no governo, esquece os seus representantes, não só a população fica esquecida, como a cidade também. E aí a prefeita ou o prefeito tem dificuldade, porque ele não vai conseguir chegar até o presidente da República diretamente, não vai conseguir chegar até o governo do Estado diretamente, se não tiver ali um parlamentar que ajuda e que faz ali as propostas de forma propositiva, que faz também uma posição independente para ser respeitado. Não é? É muito importante isso, porque o nosso partido ele foi aliado ao governo, mas com total independência. Não tem aquela situação, aquilo que é bom para o Estado, nós vamos votar porque é bom para o Estado. Não é bom para o Estado, nós vamos debater, nós vamos discutir, e se permanecer, não mudar a ideia do projeto de forma que venha ao encontro dos interesses da população do Estado de São Paulo, dos paulistas, então a gente vota contrário. Então é isso. Dessa forma que eu falo, não é só as emendas diretas. Então as emendas são importantes, mas melhor que as emendas são todos os projetos que cada cidade pode desenvolver, e aí, para isso, depende do prefeito ter a sensibilidade de saber escolher uma equipe técnica competente. A Renata soube, eu vou dizer uma coisa para vocês, ela nunca perdeu um centavo, um recurso, nem do governo federal, nem do governo do Estado de São Paulo. Nos primeiros dias de gestão dela, teve as enchentes aqui, vocês se lembram disso? Nós fomos a Brasília lá, na ocasião, ele agora acho que vai para a reeleição do governo do estado dele, e na ocasião era o ministro lá da integração, e junto com o Marcos Pereira conseguiu liberar um recurso importante, não é, prefeito? Buraco do Calado. Buraco do Calado. Ele contou essa história aqui. Contou, sim. Foi. Por exemplo, rapidinho, a Areninha, né? Eu fico assim, monitorando todas as possibilidades de projetos e convênios. E aí a gente ficou sabendo de um projeto do governo do estado que é a Areninha. Eu falei, xerife, eu tenho uma área na cidade, eu quero colocar em todos os bairros, né, ou grande parte dos bairros, serviços de esporte para as crianças, que aqui tem muita criança. Me ajuda. Aí a gente foi lá na Secretaria de Estado, eu estava com o documento pronto, eu li o edital, fácil, né? E falou assim, tem uma cidade que tem toda a documentação em ordem, vamos levar a areninha para Morato. Conseguimos as areninhas. Então, esse e muitos outros exemplos. Tem uma lá no Água Vermelha, né? No campo, e tem outra no Olga. No Olga, né? Você sabe o que é legal? Tem esse informativo nosso, queria que vocês dessem uma olhadinha. Tem as fotos de tudo. Vocês estiveram aí. Sim, e muitas ações dessas estavam com a gente ali. Com certeza. Então, mais todas as realizações... 173 milhões só para Francisco Morato? Só para Francisco Morato. E isso que eu te falei, emenda direta e os projetos executivos, né, prefeito? A gente os projetos chama de esporte, de apoio institucional. Apoio institucional, é isso aí. Fazer com que as coisas andem, né? Bastante coisa, ônibus escolar, contenção das enchentes. Ruas, pavimentação. A nossa vicinal. Você ajudou em recursos também para a inauguração da UPA? Também. 3 milhões de recursos para a saúde. Bacana. Uma coisa importante que eu vi que você tocou num assunto, deputado, sobre a importância do voto. Estamos em um ano de eleição e eu mesmo conversando com os meus amigos aqui de Morato, região, eu pergunto, fala muito em quem exatamente votar em presidente, mas as pessoas ainda não se importam muito em votar para governador ou deputado estadual ou federal, que é o que afeta diretamente a nossa realidade. Vocês percebem isso? Um exemplo disso teve aqui na cidade, teve o Tiririca, né? Ganhou muito voto, né? Que é o famoso voto de protesto. E eu acho que nesse último mandato ele mandou algum recurso para Morato, Tiririca, esses grandes deputados ganharam bastante voto, Renata? Não. E eu acho que é importante. Não, e eu falo, né? Viu? Eu tenho a clareza, e todos os deputados, se você olhar nas minhas redes sociais, sim, e mesmo não sendo do meu partido, eu tenho o entendimento que eu tenho que agradecer. Sim. Então, todos os deputados
É lógico que o meu partido foi o que mais colaborou, né, no desenho da minha cidade. Mas pode ter sido R$100 mil, pode ter sido R$50 mil. Eu agradeço. Eu agradeço a todas as pessoas que ajudaram a minha cidade. Isso é uma questão de honra, né, deputado? Com a gente certeza. tem que... Mas, não, esses não. Eu falo. Se ajudou, eu falo. Se não ajudou... Eduardo Bolsonaro também, né? Ganhou bastante voto aqui. Não. Veio na cidade, né? Ele teve aqui também, Teve. nas deslizamentos que teve. Foi. Mas não sei se comoveu, não ajudou em nada também, né? Não, Acho que é importante a população deputado, saber, não. né? Que não é só a questão de criar projetos de lei, né? O deputado tem realmente essa relação direta com a cidade. Isso é muito importante, né, xerife, né, Renata? Sim. Quando você colocou o projeto de lei, eu quero até falar aqui para todo o pessoal que está acompanhando a gente. Nós tivemos um projeto muito importante que nós aprovamos e foi sancionado pelo governo do Estado de São Paulo, que eu vou te dar o exemplo, você fechava um plano, né, com uma operadora de internet, de telefone, e ele fidelizava você. De que forma que ele fidelizava você? Te dando alguma vantagem, né? Só que aí ele não tinha a qualidade do serviço. Tinha falha, tinha vício no serviço, e você se cansava dessa operadora e falava, eu quero mudar, eu quero fazer a minha portabilidade. Ah, mas para você fazer essa portabilidade, você tem que pagar uma multa de X. Sim. Então, um projeto nosso, onde, em caso de falhas na prestação de serviço, você pode, mesmo que essa operadora tenha te dado uma vantagem muito atrativa, mas não teve a qualidade da prestação de serviço, você pode rescindir o contrato a qualquer momento sem pagar um centavo de multa. Então, isso é um avanço para todo o estado de São Paulo, né? Isso vem ao encontro do que diz o próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor no seu artigo 20, porque o artigo 20 fala da prestação de serviço. Se existe vício, ou é a reexecução, ou você rescinde o contrato ali, não é? Inclusive, você tem direito até de pedir a devolução do valor que você pagou por aquele período que você não teve os serviços prestados. Então, essa é a importância do deputado. E aí você colocou de uma forma muito importante. Alguns deputados que não conhecem, que passou, mas nada trouxeram de benefício para a cidade de Francisco Morato, e é aquele debate que eu estava falando para vocês. Presidente da República, quem vai ser o presidente, quem vai ser o presidente, aí acaba o eleitor chegando na porta de uma escola para votar e está ali na cabeça com o presidente da República, só que esqueceu de escolher o que é o mais importante, são os seus representantes. Sim. O seu representante na Câmara Federal e o seu representante na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí pega um papelzinho no chão. Verdade. Aí vai preencher a tal colinha. E quando vai preencher a tal colinha, coloca o número de qualquer um que está lá sem saber quem é. É isso que não pode acontecer. Isso que é importante, porque quando acontece isso, aí falta o representante para defender a cidade. E se o representante não defende a cidade, a população vai chorar, vai sofrer, com falta de recursos para a saúde, com falta de recursos para a infraestrutura. E aí não tem condições. A prefeita Renata, ela tem uma boa vontade de fazer, mas só com o orçamento da cidade ela não conseguiria fazer tudo o que a cidade tem hoje. Ela conquistou porque ela mostrou a sua competência com os projetos, o secretariado cumpriu, todos eles cumpriram o prazo de cada pasta, e ela foi à luta para buscar mais recursos para a cidade. Por isso que a cidade está no lugar que está hoje. Sim. E mais do que isso também, eu acho que a pessoa tem que escolher também um deputado, porque não adianta ela votar no presidente X e votar no deputado que não tem as mesmas ideias, convicções, né? Porque eu acho que aí trava muito mais nessa questão de aprovar projetos do governador, tanto do presidente também, não é? Pode ser. Eu já discordo um pouco nesse sentido, pelo seguinte, eu vou te explicar. O deputado, ele tem mecanismo, ele tem forma dele trabalhar, dele obstruir. Se, por exemplo, o eleitor ele pensa em votar para um presidente da República que seja de um partido oposto ao do deputado dele. Se o deputado dele for comprometido, ele vai fazer a diferença. Eu digo para você, se nós tivermos amanhã, não vou dizer, mas amanhã tem um governo de oposição, e eu estou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo representando as minhas cidades, e a minha cidade de coração, que é Francisco Morato, eu vou obstruir, só que eu vou fazer obstrução inteligente. Eu vou obstruir, vou utilizar os mecanismos, a relação que a gente constrói com os pares lá na Assembleia Legislativa, né? E o respeito que você constrói com o tempo. Graças a Deus,
eu tenho uma boa relação com todos os deputados lá, e a partir daí o governador vai passar a olhar, espera um pouquinho, o que está acontecendo lá? Não está passando os projetos de interesse do governo. Por quê? Não está passando? Espera um pouquinho. Para passar o projeto de interesse do governo, primeiro a gente tem que saber se isso é bom para a população, se isso é bom para o Estado de São Paulo. Esse é o primeiro ponto. É bom para o Estado de São Paulo? Ok. Então, espera um pouquinho. Antes, e o governo precisa, porque o governo vai gerar uma economia, por exemplo, para os cofres do Estado, para que consiga fazer realizações, aí o deputado entra na história, fala, espera um pouquinho, tem alguns projetos da cidade de Francisco Morato, um exemplo, que precisa ser aprovado. Eu preciso que vocês toquem de tal secretaria, porque quando eles emperram a coisa, tem que ser dessa forma. Sim. Aí eu vou no secretariado, e o deputado ele tem que sair do gabinete. O deputado ele não pode ficar só no plenário e no gabinete. O deputado precisa visitar o secretariado, precisa visitar todos os agentes do Estado para que você tenha trânsito e você consiga entender quando está parando um processo em tal lugar, o que precisa para fazer com que esse processo ande. Deixa eu perguntar, deputado, já teve, curiosidade minha, já teve algum amigo seu ali da Lesp, ali, algum deputado que tentou passar algum projeto meio que absurdo, assim, que vocês olharam e falaram, já teve? Já teve. Qual que seria? Assim, você poderia falar por exemplo? Eu queria preservar, eu vou preservar. Não, mas não precisa falar o nome. O que seria o projeto, no caso? Não o nome do deputado. Mas teve projetos, olha, deixa eu tentar lembrar algum. Teve projetos que totalmente sem sentido, né? Eu prefiro até preservar, porque eu vou preservar o colega. Vou preservar o colega. Por conta de uma boa relação que a gente tem. Mas nos bastidores eu falei, meu amigo, não dá. E ele não teve nem... Mas, xerife, não dá. E, inclusive, na ocasião, eu liderava o Republicanos, que na ocasião era PRB ainda. Depois se tornou Republicanos, eu liderei ele quando era PRB e também liderei quando mudou o nome, que na verdade sempre foi Republicanos, era Partido Republicano Brasileiro, e aí só tirou o partido, tirou o brasileiro, porque é partido, é brasileiro, então deixa Republicanos. Renata e Xerife, tem bastante pessoas comentando aqui, e uma situação que sempre vem à tona, Renata, é a questão da saúde, a questão de contratação de mais médicos. A Andréia, aqui, internauta nossa, está falando, precisamos de mais médicos, ortopedia na UPA urgente. Aí eu quero saber, Renata, qual é o desafio que Morato enfrenta na dificuldade de contratação de mais médicos para atender a população e como o Estado pode estar ajudando nisso, deputado, nessa questão? A Andréia tem toda a razão. É um desafio recorrente, principalmente a média e alta complexidade, xerife, que acaba ficando sobre a responsabilidade e a gestão do município. E o município, por mais agendas eficientes que ele deseja ter, ele tem um desafio sob o ponto de vista de não ter médico na rede, e por mais que a gente faça concurso, faça chamamento, faz parcerias com Santa Casa Local e bastante serviços, mas realmente é um desafio. Por exemplo, o ortopedia estava na nossa Albano aqui, na nossa... Santa Casa. Não, o Lacaz. E aí, por uma decisão outra, sem que a gestão de colegiado de saúde pudesse interferir, foi para Franco da Rocha. Mas o que dificultou o nosso atendimento, e aqui era eficiente o serviço de ortopedia, principalmente na forma de acidente. Então, olha como é delicado. Agora há uma luta que a gente possa rever os serviços aqui. Então, o enxugamento dos serviços de saúde também nos afeta, essas mudanças que são ríspidas, são rápidas, e a gente tem que mudar a estratégia do município, que é um técnico que a gente precisa muito, ortopedista, né? Então, quando a UPA, ela é um serviço de urgência e emergência, e o que mais é atendido é acidente. Então, a gente faz contra-referência, a gente faz a primeira acolhida e proteção, medica, estaciona a situação de risco e leva para um especialista local, que hoje é Franco da Rocha, né? Aí não é em relação ao município, é em relação à estratégia de mudança do governo do Estado. E aí que a gente fala com o deputado. Deputado, existe vamos conversar com a regional, com a nossa regional de saúde, para ela entender a complexidade de a gente precisa de um ortopedista na cidade de Francisco Morato, né? Para atender a região, claro. Então, ela tem razão. Existem muitos desafios sobre o campo da saúde,
que vem nos afetando, principalmente pós-pandemia, porque as pessoas deixaram de fazer seus tratamentos. E agora elas estão voltando, só que elas estão voltando mais adoecidas. É isso mesmo. Né? Imagina 2 anos, né, sem a referência de saúde. Então, de fato, a gente tem tido muitos desafios. E, inclusive, Lucas, se você permite, traz aqui o superintendente de saúde e mais um técnico para a gente falar muito sobre saúde, o que o município tem e os desafios que nós estamos tendo. A gente pretende fazer um podcast especial só sobre esse assunto, então vai Legal. ser E eu bem posso estar importante. aqui junto e a gente esgota esse assunto de todas as dúvidas da nossa população. Renata, eu acho que também, além de falar da saúde de corpo, como que está a questão dos CAPs de Francisco Morato? Saúde psicológica, Perfeito, a mental sua nessa pergunta questão. é impressionante, tanto sob o ponto de vista de quem atende, Sim. que também adoece, né? Então a gente está cuidando de quem cuida, com uma série de atividades dentro da prefeitura, xerife, que é mediação, que é, sabe, a gente está cuidando dos nossos técnicos, nossos agentes públicos, porque de fato o número do público que precisa desse apoio psicológico cresceu muito, Ed, muito. É impressionante. E a gente tem que, de alguma forma, fazer roda de conversa. Sim. Eu não posso atender individualmente, vamos fazer uma roda, vamos fazer grupos. Por exemplo, a gente está com uma parceria linda com adolescentes que estão no nosso CAPS, que a cultura está indo até o CAPS, está levando para a cultura. Inclusive, vocês fizeram a cobertura que eles estão fazendo pinturas. Sim, sim. O CRAS hoje está fazendo oficina com as mulheres, num programa que a gente chama de Qualifica Mulheres, Startup para as Mulheres. Então, a gente tem buscado ações integradas de outras parcerias, de outras secretarias, para ajudar nessa mudança de rotina e nessa retomada saudável. Verdade. Mas, de fato, todos nós, em algum momento, se a gente for observar, inclusive nós mesmos, a gente ainda está com muita força, né? Sim. Assim, a gente está aqui firme, mas a gente está se esforçando para estar firme, porque a gente precisa apoiar outras pessoas. Mas, de certa forma, todos nós somos afetados. Sim, questão não só de depressão, como de ansiedade. isso, Né? Eu acho que tem que ter um cuidado mental também, que é a É. saúde psicológica das pessoas. Eu acho que isso daí é uma questão do mal do século, né? Que tem, infelizmente, atingindo muitas pessoas. Eu acho que a gente tem que ter uma atenção para isso. Principalmente os mais jovens, né? Hoje em dia. Né? Perfeito. A gente vê uma frequência muito alta. Até nessa crianças. A gente Criança. ouviu um relato esses dias de uma menina de 13 anos que tentou tirar a própria vida, entendeu? Pô, infelizmente, acho que tem que... o poder público tem que dar uma atenção melhor, porque daqui a pouco, né? Você vem, e a gente, como, né, jornalismo, a gente acaba não noticiando muito isso, né, xerife? Porque sabe que existe uma ética no jornalismo para não noticiar questão de suicídio, essas questões. Mas tem que servir de um alerta, para não ser né? gatilho, né? Gatilho, isso mesmo. Perfeito. Entendeu? Isso é ética profissional. Vocês estão de parabéns. Uhum. Porque algumas questões são gatilho, né? Sim. Novela pode ser gatilho. Sim. Olha como série pode ser gatilho. Tanto é que agora é lei, né, xerife, que você vai assistir uma série e lá tem uma informação. Se há uma situação, uma cena de risco, ele tem que informar. Com certeza. Essa cena produz cenas, né, para prevenir as pessoas. Mas você tem toda a razão. Então, posso também voltar e falar de todos os serviços de proteção sobre esse campo aí que é importante. E vale lembrar, né, estamos saindo ainda de uma pandemia, né? O mundo viveu uma pandemia onde nenhum ser humano esperava, não sabia, nem os médicos sabiam como lidar com isso. Uma situação de sofrimento, uma situação de desespero que nós atravessamos, inclusive aqui, com a prefeita brigando, buscando as vacinas, quando surgiu as vacinas, mas, enfim, a população dentro de casa, a população restrita, que aumentou a violência feminina, aumentou, a crise, né, das pessoas com problema de crise de ansiedade, com síndrome do pânico, e inclusive represou, como a prefeita falou, também as próprias cirurgias, os atendimentos. Então é fundamental agora, nessa retomada, porque estamos retomando ainda, né, buscar nos entes, tanto no governo do Estado também como no governo federal, soluções para a questão da saúde, porque a saúde, nós sabemos que é um problema que todo dia tem que ser tratado, todo dia tem que ser trabalhado isso. Mas ainda é importante nós sabermos que nós temos um sistema único de saúde que é o melhor do mundo. Isso é a grande verdade. Pelo atendimento que dá em outros países, não existe. Só que assim, está aquém ainda? Está aquém. Mas eu acho que com o trabalho diário dos representantes, com o trabalho diário do Poder Público Federal, do Poder Público Estadual, a gente vai procurar o melhor caminho. Então, a prefeita, você veja, ela está
abriu para discutir amplamente aqui na mesa, para falar com a supervisão de saúde. E nós, como deputados, somos uma ferramenta. O que precisar do governo do Estado de São Paulo, nós vamos buscar lá pessoalmente para que a gente consiga trazer, inclusive, a situação do médico ortopedista, a especialidade de ortopedia de volta para a cidade de Francisco Morato. Que realmente precisa, né? Questão da educação, deputado. Existe uma cobrança em intermédio da sua parte de uma melhoria no ensino, na questão de ensino integral, de ter mais cursos técnicos, um exemplo disso é ETEC, FATEX, para os jovens e crianças que estão se formando na rede de ensino pública? Com certeza existe, é fundamental isso. Eu acho que a qualificação ela é fundamental e a oportunidade para o jovem, né? E buscando, né? Buscando tecnologia, o Estado estar mais presente em investimento na área da educação. Falei muito com o então secretário de Educação do Estado de São Paulo na ocasião, antes de se afastar, mostrando que a importância do Estado estar presente nos municípios para sentir de perto. Porque uma coisa é o sentimento que ele tinha do que seriam as escolas do Estado. E a outra coisa é ele visitar e saber de perto. E eu acho que a escola em período integral é importante ainda. O Estado precisa investir mais em escola em período integral, em cursos profissionalizantes. E o próprio Estado, que nós temos uma locomotiva, nós temos um Estado que ele é independente do Brasil, é independente do país. O Estado de São Paulo, ele tem autogestão, ele tem a sua independência por si só historicamente. E, com isso, fazer a diferença, com isso, buscar a diferença. Eu acho que se nós não trabalharmos a educação, se nós não priorizarmos a educação, os nossos jovens aí que estão se preparando para o mercado de trabalho vão ficar fora do mercado de trabalho. Essa é a grande realidade. Hoje, com tecnologias, startups, quer dizer, tem que dar oportunidade. Nós temos tantos talentos. Se você der a oportunidade, eu tenho certeza que o jovem paulista ele tem muito a contribuir não só para o Estado de São Paulo, como para o país. Verdade. E a gente sabe que existe um índice bem alto de vagas de emprego na questão de programação, né, de tecnologia. Eu acho que se investisse mais nessa área, mais cursos profissionalizantes para os jovens, eu acho que o Brasil atenderia essa demanda, né? Deputado, o Dória ficou à frente do governo do Estado nesses últimos anos e agora quem assume assumiu foi o Rodrigo, que quer continuar o trabalho que ele desenvolveu aí nos próximos anos, caso ele seja eleito. Como que você avalia o trabalho do Dória nesses últimos anos e se você apoia o Rodrigo para continuar o governo? O partido já demonstrou esse apoio com ele? O nosso partido é o Republicanos. Os Republicanos têm candidato ao governo do Estado de São Paulo. E em relação ao atual governador, ao Rodrigo Garcia, e até ao ex-governador João Dória, nós conseguimos construir, não é? E conseguimos fazer com que o Estado estivesse presente, por exemplo, na cidade de Francisco Morato. Sim. Nós votamos a reforma administrativa, que naquele primeiro momento alguns da oposição achavam, olha, tentaram, isso não vai ser importante para o Estado, não vai ser. O nosso mandato é um mandato municipalista. Por A mais B, no momento que nós tivemos as reuniões no Palácio com o governador, onde ele explicou, o Rodrigo, na ocasião, explicou por A mais B, que essa reforma administrativa seria de fundamental importância. Se não acontecesse ela, o Estado não teria condições de investir nos municípios. E eu, como deputado municipalista, nós precisávamos de tantas coisas. Vicinal, RECAP, as obras, a verba do FUMEF, que o próprio FUMEF às vezes represava, não liberava aquilo que é o direito dos municípios que têm direito ao FUMEF. Enfim, olha, nós não teremos condições de fazer o investimento. Votamos a reforma administrativa e o governo cumpriu com a gente. O governo do Estado de São Paulo hoje é um governo que mais, eu como deputado municipalista, eu posso dizer que eu consegui levar historicamente na ponta, nos municípios, realizações que em governos de 10, de 15 ou de 20 anos não aconteceu. Verdade. A gente via que nos outros governos, né, municipal, o governo do estado era um pouco ausente. Eu acho que é muito ausente na questão de Francisco Morato, né? Muitas obras paradas aqui, né? E hoje a gente vê que grande parte disso foi concluído, né, das obras, e também nós tivemos a inauguração recentemente, Bom Prato, né, que hoje a gente vê que a fila é enorme, se esgota
rapidamente, hein, prefeito? Logo, logo, eu acho que você vai ter que, Vou ter que ampliar. isso aí. Esse equipamento. É. E tem Ou ampliar ou levar desculpa. um bom prato mais para a periferia, né? É verdade. Quem sabe, numa rede, inclusive para gerar. Com certeza. Eu Que era acho o nosso sonho. É. É que o Bom Prato ele precisa de uma estrutura maior. e também a garantia a questão do Mas tem um transporte. Bom Prato móvel também, tem? Isso, exatamente isso que eu ia falar. É. E Bom Prato agora, nós assinamos um recente convênio que as pessoas em situação de rua, de risco, não pagam nem R$1. Ah, que ótimo. É. Bacana. E, Renato, tem um outro equipamento que não é muito falado, mas eu acho de extrema importância que vocês conquistaram, que conquistaram o parque desse lado da cidade, legal. Porém, lá do São José, ali próximo ao CSU, vocês também conquistaram um equipamento importante que vai ficar na antiga obra, que seria o novo fórum, né? Isso. Conta mais sobre esse projeto, que vai ser uma nova área de lazer também para a população de Vai Francisco Morato, ser. que conseguiu com o governo do estado também. Foi, né? é a Praça da Cidadania. Eu sempre dou mérito para as pessoas e eu dou mesmo. Essa que conquistei, eu vou falar a verdade, foi o Wildo. Essa foi o projeto dele, ele que carregou embaixo do braço, que foi lá, que fez as audiências públicas. Wildo, parabéns, você conseguiu. Mas a Praça da Cidadania é uma praça muito bacana. Ela vai agregar esporte, que é o que a gente entende que leva valor para o espaço público. Então, vai ter uma quadra, vai ter uma pista de lazer arborizada, é linda. Mas vai ter um espaço de formação profissional também. Então, lá vai ter o Sebrae, vai ter... Ajuda, Hildo. Lá vai ter o Sebrae, vai ter sala de costura, Banco do Povo. Então, a gente vai levar informática, salão de cabeleireiro. Então, a gente leva... enquanto a mãe faz um curso, o filho fica brincando. Então, é muito legal. Então, a gente apresentou a área, a gente foi lá em audiências. Esse é um projeto do Fundo Social do Estado de São Paulo. Mostrou a área, eu falei assim, olha, era uma obra do Estado, é de Estado para Estado, vamos fazer essa parceria. E a gente foi construindo e deu certo. Tá, em que momento está? Já assinamos os contratos, né? Fizemos levantamento topográfico da área, porque eu vou fazer uma outra intervenção. Eu vou fazer uma rua ao lado para ter acesso, então vai valorizar ainda mais aquela região. E eu quero fazer um projeto entre eles para agregar o CSU, o parque, uma escola e uma escola de educação infantil. Ah, que maravilha, porque era um espaço que estava degradado, né? Além do tanto de dinheiro público que foi desperdiçado ali, né? Agora vai ter, enfim, uma utilidade menos uma obra parada para assombrar os moradores de Morato. Isso é muito bom. E, deputado, na verdade, Renata. Renata, você está completando, né, seus 2 anos como prefeita, né? No próximo não vai poder disputar de novo. Eu pergunto, quais são suas ambições futuras políticas, Renata? Se você pretende continuar na carreira política, vai sair para deputada ou almeja outros planos? Olha isso, xerife, pergunta. Foi a pergunta direta. Quando eu falo para as pessoas, eu falo de verdade. Eu não pensei nisso ainda. Ela é vocacionada. Se ela é vocacionada, você tem a resposta, não tem? Vocacionada é missão. Eu tenho um compromisso com a minha cidade. Eu recebi 72 mil votos, um pouquinho mais que isso, né? 72.500 votos. É uma responsabilidade tão grande, tão grande. Imagine esse volume de pessoas, 87% dos votos confiar no seu trabalho. Então, havia uma percepção que poderia sair agora, né? Pela expressão de votos, tudo mais. Primeiro, que eu tenho meus deputados que estão aqui para apoiar. Vocês conheceram um deles, que é o Marcos Pereira. Estaria eleitíssima. Permita, porque até falando aqui para os internautas, para quem está acompanhando a gente agora, ela se tornou, não foi só uma líder nessa região, que é a região da Bacia do Juqueri, ela se tornou uma líder nacional. Hoje ela é referência em outros estados, também fora do país. A gestão da Renata hoje, para vocês, é importante e dá orgulho para a gente. Dá orgulho para nós sabermos que nós começamos lá em um sonho, e esse sonho foi caminhando, e aí chegou, a ferramenta foi para as mãos dela, ela pegou as ferramentas, que seria a chave da cidade, e olha a nossa cidade como está ficando cada dia mais bonita. E o partido fica de olho e cobra isso. Não, então, você vê como não há vaidade entre meus colegas, né? Porque eu tenho certeza que ele apoiaria. Com certeza. Então, é bonito de se ver, mas eu tenho um sentimento com o Morato, assim, sabe quando... Bom, eu fui eleita uma primeira vez, eu fui eleita uma segunda vez, e eu quero fechar esse compromisso, porque depois é depois de 2 anos, né? Sim.
Então, eu gosto, sou apaixonado por política pública, então a gente se posiciona. Eu vou estar presente com uma missão que a cidade me conferir, que o partido me conferir. E eu tenho a segurança que tudo vai dar certo, né? Porque, assim, às vezes a pessoa pode... Mas tem muitas coisas ainda que a gente quer fazer por Francisco Morato. Sim, é por isso que a gente se posiciona. Sim. É por isso que a gente luta por nossa cidade. Existem ruas que eu ainda não cheguei. Sim. Eu quero mais médico, eu quero mais unidade de saúde, eu quero mais escola, eu quero outro parque para nossas crianças. Isso faz parte de projeto. Sim. Eu também não vou ser ingênua em dizer, né, xerife, que uma cidade com 58 anos de história administrativa eu possa resolver 100% de tudo que a gente precisa. Mas, para isso, eu preciso desenhar a cidade para os próximos anos. O município de Francisco Morato é um dos poucos municípios do Brasil que tem plano decenal de proteção às crianças e adolescentes. Quer dizer, não é só num governo de uma pessoa. A Agenda 2030 pensa a cidade em 2030. Os planos que nós estamos fazendo são sólidos, são verdadeiros. Então, você vai conseguir saber como vai estar a nossa cidade em 2030. Então, a gente consolidou um documento público e eu tenho certeza que os próximos gestores da cidade terão clareza disso e vão abraçar essa ideia. E isso eu tenho apoio, por isso que eu tenho muito afeto e muita segurança no Republicanos e nesses parceiros que a vida me deu. Com certeza. Renata, xerife, a gente sabe que você foi um deputado atuante aqui em Francisco Morato, mas fora Francisco Morato na região, o que você trouxe também? Você conseguiu ajudar Morato, cidades vizinhas aqui próximas? Franco da Rocha, nós participamos principalmente dos piscinões. Veja bem, o investimento que foi feito na cidade de Franco da Rocha, sim, hoje, quer dizer, o sofrimento da população de Franco da Rocha, um sofrimento histórico, que eram essas grandes enchentes. Com certeza, depois desse anúncio do investimento que o governo do estado aportou para Franco da Rocha, e aí você pode entender que foi uma situação de construção, até porque a gestão de Franco da Rocha até então era de um partido de oposição. Sim. Então nós construímos pensando nos municípios da Bacia do Juqueri. Construímos para Franco da Rocha, construímos para Caieiras, muitos resultados para Caieiras também, equipamento de esporte para Caieiras, Mariporã, para vocês terem uma ideia. Em Mariporã, o Hospital Anjo Gabriel, inclusive na ocasião, o falecido prefeito, que era o Antônio Ayacida, no momento de pandemia, nós inauguramos o hospital e ele se tornou um hospital de campanha para dar atendimento para toda a região. E a gente tem, como deputado, a gente tem participado de perto da vida dos municípios. Lógico que a cidade de Francisco Morato, ela foi o nosso coração de verdade, porque a cada dia pulsava, a gente sabia da preocupação da nossa prefeita desde o primeiro dia de gestão dela, de trazer, de realizar. E, gente, não pensa, vocês estão acompanhando a gente agora, não pensa que ela está tranquila, não, é longe dela estar tranquila, ela fica no gabinete dela, eu venho lá, e ela está pensando o futuro de verdade, o que eu quero fazer para frente. Ainda falta isso, ainda falta aquilo, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Ela é realizadora. Então, assim, como deputado, a gente fica feliz, porque a gente leva para o município. O prefeito sabe como utilizar esse recurso, sabe como aproveitar o projeto é bom, vai ser bom porque vem ao encontro do cidadão. Então, a gente que defende o consumidor, muitas vezes as pessoas não sabem, mas o munícipe ele é consumidor dos serviços públicos. Sim. Ele paga os seus impostos e paga de todas as formas. Ah, mas, xerife, eu não tenho um imóvel próprio. Tudo bem, você não tem um imóvel próprio, mas você deve ser um inquilino, você deve ser um locatário. Se você é um locatário, você paga o valor do aluguel mais o valor do imposto. Se o locador falou para você que você está isenta do valor do imposto, preste bastante atenção, porque o valor do aluguel que você paga, ele já embutiu o valor do imposto também. Você, como consumidor, vai em uma padaria, compra um pãozinho, você paga o valor do pãozinho e o valor do imposto que é revertido para a cidade. Então, o artigo 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele regula a qualidade da prestação dos serviços públicos, fala sobre os serviços públicos. Então, quando a gente vê uma cidade que aponta, né, o gestor leva na ponta a contraprestação, a gente luta muito para trazer tudo que for possível do governo do Estado de São Paulo. E, deputado, estamos em um momento eleitoral, né? Nesse momento, quem já está sentado na cadeira é mais difícil ainda, pois tem que prestar conta e apresentar novos projetos. Aí queria perguntar para você quais novos projetos e ideias você tem a contribuir com o governo do Estado, principalmente beneficiando a nossa região.
sempre importante a presença, né? Nós estamos acompanhando lado a lado todos os projetos executivos dos municípios da Bacia do Juqueri, principalmente os projetos executivos, porque as emendas diretas, como eu falei para vocês, ela ajuda bastante, só que ela é limitada. Então, você tem que fazer a gestão das emendas impositivas, das emendas voluntárias, e você tem que administrar ela e fazer a gestão em várias cidades, de forma que ela não se torna tão assim, importante para resolver os problemas afetam a população de uma hora para outra. Agora, através dos projetos executivos, sim. Então, eu digo, como deputado, o nosso trânsito, e eu vou continuar tendo trânsito, seja o governo qual for, porque eu saio do gabinete, eu não fico dentro do gabinete, eu vou para a rua ouvir as pessoas. Eu sou dessa forma, mandato municipalista. As pessoas que votaram para o xerife desde a primeira vez, que eu fui o 9º deputado mais bem votado de todo o estado de São Paulo, e em 2018, que foi uma eleição totalmente atípica, sim, uma eleição onde teve bancada da bala, onda e etc. e tal, naquele momento lá, graças a Deus, nós galgamos mais 2 posições. E Morato foi significativa a votação da cidade de Francisco Morato, ajudando a dar a 7ª maior votação do estado de São Paulo. Quantos votos você teve aqui em Morato? Morato, quase 5 mil votos. Eu acho que foi a terceira cidade que mais teve votos, né? Isso, a terceira cidade. E a gente espera, a gente tem certeza, pelo que eu vejo... Pode pedir voto agora, viu? Do carinho das pessoas, do carinho do cidadão moratense que conhece o xerife, que sabe que o xerife está presente. E é dessa forma, com amor à nossa cidade, com garra, com determinação. Eu peço a corrente, peço o apoio, eu peço de verdade a força de vocês para que a gente tenha uma representatividade importante. E eu sempre digo, Morato é a cidade do meu coração. Eu vou ficar muito feliz, mas muito feliz com a votação, com carinho, que eu tenho certeza que a gente vai receber dessa população, que ela sabe, ela pensa que não, mas eles acompanham, eles sabem o dia a dia, e graças a Deus, nós temos um escritório que atende aqui há anos também, e as pessoas vão lá no escritório para ver um caso de consumidor, um caso também de serviços públicos, e a prefeita prontamente atende a nossa solicitação, e quando no desrespeito só ao município, a gente corre no governo do estado para cobrar também, e a gente sabe que a gente vai ter o carinho, vai ter o apoio corrente dessas pessoas, que vai ser muito importante para nós, né? E aí você falou, os nossos projetos. O projeto é continuar sendo um deputado municipalista, continuar sendo um deputado atento às questões e às causas da nossa população, garantindo serviços públicos de qualidade, garantindo a presença do Estado na vida daquele que é o cidadão que paga os seus impostos, que tem ali, hoje, a maior ferramenta de cidadania, que é o título de eleitor. Eu só peço uma coisa, tomem cuidado, não pensem primeiro no presidente, pensem primeiro no deputado estadual e no deputado federal. A partir daí, sim, vocês podem escolher o governador e o presidente. Algumas pessoas me param na rua e falam, xerife, quem é o seu candidato a presidente? Eu falei, é o seu. Pode votar por seu presidente, pode votar para o seu governador. Você pode ter certeza e vote para mim para deputado. Porque mesmo sendo estadual, se for necessário, eu vou cobrar lá em Brasília resultado para você. Eu vou defender você. Agora, escolha o seu estadual, escolha o seu federal primeiro. Depois você vai escolher o presidente, você vai escolher o governador. Porque se você escolher o seu deputado federal, você vai saber que se ele for bom, ele vai ser uma pedra no sapato do presidente da República. Ele vai lembrar de Morato, ele vai lembrar das outras cidades, não tenha dúvida disso. E assim também é o deputado estadual. E aí eu quero até falar do deputado federal, quero pedir essa liberdade de vocês, que é o deputado federal que mais lutou ao nosso lado, presente na cidade de Francisco Morato, que é o Marcos Pereira. Sim, ele esteve aqui semana passada. E ele pôde contar um pouco também das suas conquistas e o trabalho que ele vem desenvolvendo. Deputado, uma pergunta. O Rodoanel, o Rodoanel Norte, ele vai sair realmente? Como que está sendo esse imbróglio todo para nossa aqui? Saiu o edital, né? Vai sair, o governador falou, inclusive, teve um pouco de atraso por conta de os processos licitatórios, mas vai sair.
e é importantíssimo o Rodoanel. O Rodoanel é fundamental. Essa obra é uma obra que ela pensa em mobilidade urbana, ela pensa na qualidade de vida das pessoas. As pessoas têm condições de desafogar e ter condições de acesso, saída, né? Saída mais rápida, entrada mais rápida para a cidade. A nossa região é perfeito. Mas por que demorou tanto tempo, deputado, para esse projeto? Teve problema de desapropriações, problema de processos aí que acabaram atrasando e quem acaba pagando a conta é a população. Mas parece que agora está em ordem, o governador já disse que está realmente a todo vapor e vai. A gente acredita que será realidade em breve. Independente de quem sentar na cadeira no próximo ano, é bom que seja resolvido. E se Deus quiser, o xerife estará lá para cobrar quem quer que seja. Não, isso é muito, ainda mais muito que importante. a cidade aqui de Francisco Morato vai ganhar um polo industrial, né? Com certeza vai ter um deslocamento muito grande por lá, né? Um acesso muito importante. Ainda você falou sobre estradas, queria saber sobre o acesso, deputado. Temos a ligação tão conhecida e popularmente, a rodovia dos Bandeirantes, e muito já se falou entre um acesso entre Caieiras ligando a rodovia. Queria saber se isso é possível ainda ser realizado, porque na época o Dória prometeu isso, o Márcio França prometeu isso também durante a campanha, e isso ajudaria muito no trânsito, que todos os dias diversos moratenses, moradores de Franco da Rocha, usam a estrada para ir até São Paulo, e acaba congestionando muito ali em Caieiras. Então, o acesso nós pedimos, inclusive, quando o então prefeito também da cidade de Caieiras falou, a prefeita Renata falou da importância desse acesso, inclusive pela Bandeirantes, e estava andando muito bem. Aí deu uma segurada, falamos com o Rodrigo Garcia agora, falei também com o João Dória na ocasião, e avançar, e eu tenho certeza que acho que vai acontecer. Falei para o Rodrigo, inclusive eu tive com o governador um período atrás aí, e expliquei da importância desse acesso para toda a região, para desafogar a região e facilitar a vida das pessoas que precisam sair para trabalhar e voltar para suas casas, para suas cidades. Sim. Prefeita, vocês têm mais ou menos dados de quantas ruas ainda faltam ser asfaltadas em Francisco Morato? Se um dia será possível esse mal, né, que assola tanto a nossa cidade, né, e região também, um dia ser realmente apagado da história de Francisco Morato? Se eu disser para você que se a gente conseguisse resgatar através de muitas iniciativas que a gente faz, por exemplo, PPI, que é o parcelamento dos impostos, os recursos que nós temos a receber seria suficiente para asfaltar a cidade inteira. Inclusive, a gente já fez esses cálculos na cidade de Francisco Morato. A gente tem um passivo muito grande, que é importante a gente resgatar, para fazer investimento na nossa cidade, para estruturar e deixar a nossa cidade cada vez mais forte. Em Francisco Morato, hoje, o Hildo estava me ajudando nesse desenho, a gente tem cerca de 100 ruas ainda para serem feitas. Por que algumas ruas têm desafios diferentes do outro? Porque, às vezes, eu ouço assim, prefeito, fizeram a rua de cima, mas não fizeram a minha. Porque a gente tem que fazer um estudo diferente. Porque tem ruas que eu consigo fazer com recursos próprios, que a regra é uma. Do governo federal, a regra é outra. E do governo do estado, a regra é outra. Então, por exemplo, do governo do estado, para eu fazer uma rua, eu tenho que assegurar 7 metros de rua, que é 1,20 para a calçada, e mais o 1,20 de um lado, 1,20 para o outro, e mais a rua. Você não faz obra se não for assim. Quais ruas de Francisco Morato a gente assegura 7 metros? É bem difícil. É muito difícil. Então, eu tenho que fazer recortes. Então, eu vou fazer essa, depois eu vou fazer essa, e a gente vai levando para esses bairros. Entendi. E com recursos próprios, que os investimentos, vocês sabem, são escassos, eu vou construindo, né? Mas nós temos esse dado, nós georreferenciamos. Então, hoje, no segundo governo, permite muito mais o conhecimento e fazer um desenho mais assertivo para essas ruas. Vocês vão perceber agora que é um grande, a partir, inclusive, de emendas que a gente está recebendo e consolidou, muitos recursos para os bairros agora. E as ruas mais difíceis, inclusive. Principalmente para o 120, aquela região, o Marco Morumbi. Sabe bairros que nunca tiveram benefício nenhum? São João. Então, a gente quer levar os nossos projetos para essas comunidades. E não só projeto. Unidade de saúde a gente levou, a gente está levando a unidade de saúde, a gente está levando o asfalto, o entorno. Então, assim, aos poucos Viaduto, a gente vai... né, para aquela área. Tudo. Então, a gente quer criar um bloco de excelência para esses grupos, para desenvolver também aquela região.
E é tudo um estudo. E, além da questão do asfalto, também existe outro problema que é saneamento básico, né? Que é a questão da Sabesp. Deputado, existe uma cobrança para que um dia a cidade seja completamente passado a rede de esgoto e feito o tratamento do esgoto adequado para não ser despejado no rio do centro de Francisco Morato, né? Perfeito, é isso. Existe na sua parte? Existe essa cobrança e nós queremos a realização, porque a Sabesp ela precisa cumprir, né, todos os planos que ela tem em cada cidade. E sanear é fundamental, é saúde, né? Se fala em saúde, não dá. Então precisa ser feito, eu tenho falado direto, inclusive com o Benedito Braga, sobre isso, e ele sabe que tem que fazer, nós vamos cobrar a cada dia para que isso aconteça. Bacana. Isso entra no plano da ODS também, né, prefeito? Perfeito. Que bonito que você que falou agora. Saúde, né? Envolve tudo também, né? É isso, gente. Você imagina uma cidade do tamanho da nossa, com quase 200 mil habitantes. Você não ter saneamento é fundamental, é estratégico, é eficiente, é importante. Você, por exemplo, a nossa ET, que fica na nossa divisa, ela vai tratar 97%. Não pode dizer 100%, porque, né? Ela vai tratar 97%. Qual a possibilidade, se todo mundo ligar, do nosso rio voltar a ser limpo? É de 100%. É incrível, mas é possível. Você diz essa estação de tratamento ali perto do Bandeirantes. Isso, aquela estação, ela só vai tratar, apesar de estar dentro do território de Franco da Rocha, que ali é a divisa nossa, né? Vai tratar 100% do esgoto de Francisco Morato. Aí um dia a gente pode ver o rio da cidade ainda no futuro. Com peixinho, acreditem, né? é possível. Assim como acontece no Tietê hoje, que não parecia impossível, algumas áreas já estão... Pinheiro, né? Pinheiros. Sim. Mas eu não posso discutir só o saneamento básico isolado. Eu tenho que discutir o plano, por exemplo, do resíduos sólidos da cidade. O nosso lixo não pode ser jogado no rio. Inclusive, nós vamos fazer uma audiência pública sobre isso para rediscutir essas questões do município. Então, são muitos os desafios, mas a gente vai vencer cada um deles, se Deus quiser. Verdade. Maravilha. Questão de segurança pública, deputado. A gente vê que cada vez mais, né, a gente está vendo roubos, celulares, pequenos delitos. Como está sendo a sua cobrança junto ao governo do estado para mais policiamento? Como que seria uma solução adequada para nosso estado nisso? Eu tive uma reunião com o general Campos, com o comandante-geral da Polícia Militar também, e eu estou defendendo muito a integração das polícias, né? Tive com o delegado-geral também do Estado de São Paulo, com o Nico, inclusive, com o secretário executivo de Segurança Pública, que é o Youssef. Eu defendo a integração das forças policiais no Estado de São Paulo. Acho que essa integração ela vai ser importantíssima, a comunicação entre as polícias, equipar mais os policiais e a reposição dos efetivos das cidades. A reposição tanto do militar quanto da Polícia Civil. É fundamental, porque o que acontece? Vão se aposentando os policiais e aí eles não vão recolocando. Então, dessa forma, os municípios vão ficando à mercê, com vagas, né? Vagas e a segurança, que a gente sabe que segurança é um mal que está afetando muito o Estado de São Paulo, apesar do Estado de São Paulo ser considerado o estado mais seguro do país. Mas ele deixa de ser seguro a partir do momento que você, como cidadão, tem o seu celular furtado. A partir do momento que você vê uma violência próxima de você, o estado deixa de ser seguro. Então, é uma briga incessante, uma luta incessante, e a Constituição Federal ela garante para nós o direito à segurança pública. Então, segurança pública é um direito. A gente precisa ter tranquilidade. Hoje a população ela sai com medo para o trabalho, volta com medo para a sua casa. Ela sai do portão de casa já com medo. Verdade. Então, acho que nós precisamos mudar isso. Então, eu não digo que isso vai ser da água para o vinho, não, da noite para o dia, mas nós vamos lutar muito para que cada dia esse estado seja mais seguro e que as reposições aconteçam com a máxima urgência possível. Também tem outra questão, que eu acho que é um mal também que está assolando muito, os usuários de drogas. Um exemplo disso é a Cracolândia, não só no centro de São Paulo, né, que hoje você vê ela espalhada por todo canto, mas também aqui em Francisco Morato, em Franco da Rocha, já está começando a ter pequenas concentrações de usuários. O governo do estado tem atuado. Qual que seria uma solução adequada para que levasse realmente uma solução para esses usuários dependentes químicos?
Para o dependente químico, é um problema de saúde, né? Saúde e um problema de acompanhamento social. Isso para o dependente químico. Para os familiares que também se tornam dependentes, se tornam doentes quando existe um dependente químico, porque eles não têm tranquilidade. Porque, imagina, você tem o seu filho, de repente passou a noite na rua, 2 dias desaparecido, e você sabe que seu filho é dependente químico. Toda a família sofre com isso. Agora, o que precisa pegar, o que precisa brecar é o tráfico. Então, aonde tem, eles utilizam o dependente químico para traficar, para passar a droga. Então, nós temos que reprimir o tráfico. A polícia, a segurança pública tem que agir firmemente contra o tráfico, porque os traficantes estão utilizando esses doentes, esses dependentes químicos, como muralha, como aquelas pessoas que levam, que traz, que fazem, para escudo, para que eles se protejam atrás deles e continuem fazendo o comércio de drogas que a gente tem que acabar e tem que diminuir a cada dia. Com certeza. Deputado, também teria outra questão que a gente recentemente fez uma matéria de mais efetivo para a polícia científica. A gente vê realmente um déficit muito grande de policiais. Há uma demora... Geralmente, quando a pessoa perde um ente querido, de até 9, 10 horas, o corpo fica lá estirado na rua, na casa da pessoa, esperando uma polícia científica. E a gente viu que no governo do João Dória, ele não fez nenhum edital, nenhum concurso para mais chamamento de policial da polícia científica. Como está sendo a cobrança da Alesp e principalmente sua como deputado em cima disso? É só um atento também, né, que com isso, com essa demora, sempre fica um policial, a paisana com a viatura. Paisana não, o policial militar mesmo. O policial militar mesmo. No local, preservando o lugar do crime, em vez de estar rondando a cidade, o efetivo aqui já é pouco e com isso acaba piorando ainda mais a situação. Eu tive uma reunião com representantes da Polícia Científica e eu fui levar a pauta para o então governador, hoje Rodrigo Garcia, e falei da importância, inclusive, de equipar e aumentar o efetivo. Sim. Porque eles não têm condições de dar conta de uma região toda da forma que são. Um número muito pequeno. Se eu não me engano, parece que a Polícia Científica vem lá de Guarulhos. Justamente. Isso nossa mesmo. Referência é Guarulhos. E eles não têm perna para atender. Guarulhos, que é um município com 1.400.000 habitantes, mais os municípios que pertencem toda a bacia do Juqueri. Fica difícil para eles. Verdade. Nós tivemos um andamento recente, xerife, que o nosso consórcio, eu não sei se todo mundo sabe, que quem paga alguns serviços é a Prefeitura de Francisco Morato. Então, a Delegacia da Mulher, ela existe parceira com o Governo do Estado, mas quem paga o espaço é a Francisco Morato e muitas outras agendas. O que a gente fez hoje? O consórcio se reuniu, a gente disse para o Governo do Estado que a gente monta a sede e agora a gente está conseguindo uma parceria com a Polícia Científica a partir daquela reunião que a gente fez, acho que antes da pandemia. Então, avançou. Vai ter uma sede, uma seccional que vai cuidar, porque, de fato, é isso. Como é que a nossa referência pode ser Franco da Rocha? Vocês sabiam que nós temos 3 médicos que ficam em Franco da Rocha para atender laudo à noite? E nós temos que deixar. É de morar. A cidade, tipo... A cidade oferta. Uhum. E por que eu tenho que ter? Porque senão as minhas famílias ficam sem... As pessoas que precisam ficam sem perícia. Sim. E é o município que tem que ter esse médico. E não é só Francisco Morato. O consórcio tem que disponibilizar esse médico. Então, existem algumas questões que a gente tem que pautar, tem que discutir. Há detalhamentos assim, que a gente tem que fazer. O que a gente preza hoje? Pelo cofinanciamento de todos os entes. Você tem que conhecer a realidade local para nos ajudar nesse desenho. E se não é o município fazer essa parceria, às vezes nem vem o serviço. E aí não há má vontade de ninguém, mas o que é certo, né? O que é do Estado é do Estado, o que é do município. Porque eu posso investir o meu dinheiro, eu posso deixar o meu médico aqui. Isso mesmo. Eu posso investir mais recursos nas necessidades de Francisco Morato. Então, são muitas lutas, né, xerife? Muitas lutas. Na verdade, é tempo integral lutando, buscando. E falando da Polícia Científica ainda, a importância da Polícia Científica, né? Porque é ela que ajuda, inclusive, a facilitar as investigações e detectar, né, o que aconteceu realmente com a vítima. Para quem assiste a SAI, né? É bem parecido com aquilo, né? Isso. E, deputado, uma última pergunta aqui para irmos encerrando. Eu queria perguntar sobre transporte, né? Hoje a população cobra muito integração, principalmente com Grande São Paulo, aqui, nossa região, Morato, Franco, com o sistema da CPTM. Haveria essa possibilidade no futuro
do orçamento paulista também se adequar com o orçamento municipal para ter uma integração entre os transportes? Podemos ter um estudo disso, com certeza. Eu acho que seria importante, porque o anseio da população tem que ser tratado com carinho e tem que buscar a viabilidade técnica. Vamos conversar, sim, com os entes, com as secretarias que cuidam da área, que cuidam dessa parte da integração, inclusive do próprio transporte público, porque acho que precisa o gestor, o Estado e o município precisa trabalhar para fazer e atender aquilo que a população necessita e deseja. Vamos procurar um caminho e estamos à disposição para isso. E melhorias também na CPTM, né? O pessoal cobra muito isso, sempre. Né? Principalmente aqui de Morato, né? Melhoria diária. Então vamos cobrar e vamos buscar. Bacana, deputado. Deputado, a gente já está chegando no final, a gente já tem 1h30, 1h30 de podcast, acho que é isso, né? Isso, e a gente queria ver se você tem alguma consideração final que você gostaria de explanar. E também, né, se caso queira, pedir o voto para a população, falar seu número, que isso que é importante, né? Para as pessoas saberem como votar na hora da urna ali. Eu acho que é interessante isso. Primeiro, agradecer a vocês pelo espaço, colegas jornalistas aqui. Esse programa é importantíssimo aqui, que leva prestação de serviço, que leva utilidade pública e que fala de verdade dos problemas da cidade. Sim. E que são vocês, jornalistas, vocês que representam a comunicação aqui na cidade de Francisco Morato, que eu acompanhei vocês, eu conheci vocês na rua aqui. Verdade. Foram nas agendas, nas inaugurações, nos projetos, quando estava ainda antes de inaugurar, quando estava pensando em fazer, vocês estavam ali. Então é isso que faz, jornalismo é isso, é jornalismo na ponta, é levando informação para a população desde lá de trás. Agradeço esse espaço de cada um de vocês, de verdade, agradeço a nossa prefeita Renata Sene, a cada internauta, a cada amigo, a cada amiga que acompanhou hoje, né, o nosso podcast, e pedir a vocês, olha, o nosso número é um número fácil de guardar na cabeça, é o número 10.000, não dá para esquecer, né? Olha, pensou no xerife, pensa 10.000. E quem é de Morato, quem vive em Morato, quem conhece a história de Morato, eu tenho certeza que ele se identifica com o xerife, porque o xerife, desde o primeiro dia de gestão da nossa prefeita, o xerife tem lutado diariamente para colocar a presença do Estado aqui na vida do cidadão moratense. Então, o apoio de vocês, a corrente de vocês, o voto de confiança no xerife vai ser muito importante para que a gente consiga, de forma fortalecida, fazer com que o governo do Estado nos respeite a cada dia mais, fazendo com que o Estado lembre sempre que Morato está no cenário estadual. Então eu peço apoio, peço voto. Jorge Wilson, xerife do consumidor, 10.000, conto com vocês. E você, Renata, qual a importância da população dar mais esse voto de confiança para o deputado e acreditar? Eu tenho muito orgulho de dizer que são deputados que já fizeram por Francisco Morato e que a gente ainda tem muitos sonhos e que esses sonhos serão possíveis porque essa parceria vai estar ainda mais consolidada. É por isso que eu coloco aqui o meu nome, o meu número, que é 10 também, que é o partido deles, do meu deputado federal, que é 1010, e no xerife, que é 10.000, porque é um projeto que trouxe bastante visibilidade para Francisco Morato, pontuou Morato num cenário do governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo sabe que Francisco Morato existe e exige, porque existem agendas pontuais e concretas, que foi possível através da minha voz, da mensagem do meu deputado federal e do meu deputado estadual. Então, eu peço a confiança da minha cidade para essa temática e que vai nos permitir lutar ainda mais. 10-10, a gente brincou, xerife. Pensa, né, quem confia no nosso trabalho, graças a Deus, vai pensar 2 vezes Renata, 10-10. E agora vai pensar 10.000 vezes Renata? Ótimo, sensacional. Verdade. Então, obrigado por esse espaço, que Deus nos abençoe. E vamos aí, respeitando a todas as pessoas, as suas crenças, os seus valores, e dizer que eu confio nessas pessoas e que elas já ajudaram Francisco Morato. Então, é por isso que eu estou aqui, me colocando à disposição, confiando nesse projeto, 10-10 e 10.000. Bacana. Xerife, e também a gente queria te presentear também com uma caneca aqui da região. Que legal, mas antes de presentear, a gente vai te colocar numa saia justa, viu? Isso. Porque existe 3 canecas, uma de Francisco Morato, Franco da Rocha e Caeiras. Aí você tem que escolher uma. Vem cá, vamos ficar de pertinho uma, dele, Ildo. Posso chamar o Ildo? Pode, com certeza. Vamos ver com todo respeito, Ildo, qual que ele vai Franco escolher. da Rocha, com todo respeito, Aí, pode a dar uma olhada. Caeiras, Pode dar uma olhada. com aqui, todo ó. respeito, né? Olha, realmente, olha, eu quero. Judelina. Aqui. Aí, Olha, bonita aqui de Caeiras, olha, bonita também.
Deixa eu ver aqui, a de Franco da Rocha. Bonita, mas essa aqui é a caneca do meu coração. Quero aproveitar, inclusive, parabenizar o nosso vice-prefeito, que tem ajudado muito a nossa prefeita Renata Sene, guerreiro também, que é o Wildo, ajudando em todas as causas também, buscando também lá do Estado também a presença, ajudando a fortalecer a presença do Estado aqui na vida do cidadão moratense e sendo esse parceiro da nossa prefeita que você tem sido, viu, Wildo? Obrigado, viu? Verdade, né? O Wildo é um vice que trabalha, né? Tem que cidades trabalhar, que, né? pelo menos em Caieiras, o prefeito falou aqui que desde quando ele assumiu, o vice, porque houve uma briga entre eles, né? O vice-prefeito nem pisou o pé lá na prefeitura até hoje, né? A sala dele. E pelo contrário, Francisco Morato, não, a gente tem que pontuar. E não é a gente, eles colocaram a público isso, né? Então, a gente sabe que o Wildo tá aí correndo, né? Como que você mesmo mencionou, né, prefeita? Ele conseguiu lá um importante equipamento para Francisco Morato. Isso mostra que o Wildo tá trabalhando, né? Não tá só lá de só ser a prefeita, né? Ai dele se ele não trabalhar. Ai dele, né? ai dele. E ao contrário, né? Porque tem muitos vices que ficam ali pensando no prefeito se afastar para ele assumir. O Wildo não tem esse sentimento, longe de ter esse sentimento. Ele coloca sempre a Renata em primeiro plano, e que é o certo, ela é o chefe do executivo, ele é o vice, ele sabe o que é um projeto. Projetos são os dois, e a somatória dos dois é que fazem a diferença para a cidade. Então isso é muito bonito. Bacana. Dá uma olhadinha na caneca aí, vê se você reconhece. Consegue reconhecer os lugares. Pelo menos é de Morato. Vai, só... Ajuda ele aí, Wildo. A nossa estação, o túnel, nosso coreto, estivemos lá no nosso coreto. Que também foi revitalizado, né, Renata? Vai ter outro. Vai ter outro? Vai. Aqui é próximo. Mas outra revitalização, no caso? Porque como lá é plantio, lá precisa trocar a terra agora. Terra é muito... A gente percebeu, a gente fez um plantio recente, teve alguns... Mas também a gente percebeu que a gente precisa mexer na terra. Então a gente vai fazer o Natal iluminado. Que vai ser lindo. E aí a gente vai. Então, tanto aquela praça como a outra praça do São José. A gente tem um projeto bem bacana e temático lá. Porque a gente precisa pensar naquela área. Sim, não está subutilizada? Está muito feio, realmente. A gente tem um projeto lindo para lá. Que é uma praça, mas é uma praça temática. Que vai conectar com a igreja. Que ótimo, que legal. Temática católica. Então a gente desenhou um projeto, eu vou mostrar para vocês, está muito lindo, xerife. Tem que ver. Xerife, me manda uma emenda para eu fazer uma praça. Vamos buscar a emenda, é isso aí, vamos mandar a emenda. Inclusive hoje nós falamos sobre isso, né, Hilda? Tá desenhado, tá lindo. Tá lindo. É sonho. Amém. Que bom. Muito obrigado. Deixa eu fazer um agradecimento público, então. Pode. Xerife, que Deus te abençoe. Muito obrigado por sua jornada. É muito bacana a gente ter... É uma relação de amizade e que a gente vai construindo ao longo da vida. É isso que eu quero, né? Ter amigos, né? E que a gente Deus possa abençoar ainda mais sua jornada. Tenho certeza que vai dar certo. Baixa um pouquinho aí que tá cortando você. Estou saindo de férias. Estou saindo de férias, o Wildo vai ficar, viu? Porque a gente vai defender esse projeto na rua. É importante que as pessoas conheçam, né? Nos conheçam. Então, pessoal, se vocês me verem na rua, me ofereça café, bolacha, que eu vou aceitar, tá bom? Parabéns. Gente, boa sorte aí para vocês, né? Obrigado, deputado. Muito obrigado. Aí, nessa eleição carinho que você vai sempre passar. de vocês, pela cidade de Francisco Morato, comprometimento de vocês, profissionais de jornalismo, né, jornalistas, comunicadores. Eu acho que a população precisa muito disso. Com certeza. E parabéns pelo trabalho de vocês. A gente que agradece aí a sua participação aqui e aceitado o nosso convite, viu? Obrigado honra pelo pra prestígio e A honra compartilhar é nossa. suas experiências conosco. A gente agradece Ainda demais. mais de jornalismo, né? É uma grande, com certeza, é uma grande inspiração aí. A gente sabe que não é fácil, né? Tem que ter coragem, pulso firme, né, para ser jornalista. Mas aí, com certeza, você tem mostrado isso. E não só como jornalista, como deputado também, brigando pelos interesses da população. Muito obrigado. Isso é muito bom. Obrigado, valeu, viu? E você que acompanha o podcast da cidade, não perca toda quinta-feira, às 19 horas, ao vivo, no Facebook e YouTube do Cidade Repórter. Agradecer, é claro, aos nossos patrocinadores, o Buffet da Sheila Produções, a Virusnet, a Rede Construir de Francisco Morato e Franco da Rocha e o Sushi Ron. A gente nem comeu aqui, porque o papo fluiu tão Mas a gente vai comer agora, viu? magnificamente, a gente vai comer aqui agora. Agradecer demais aí o pessoal do Sushi Ron, aqui, restaurante japonês de Francisco Morato, que prestigiou aqui a gente hoje com essa noite, com essa linda barca. E deputado, você vai comer, viu? Vamos comer sim, Renata com certeza, também, com certeza. Hildo, todo mundo.
Com o nosso agradecimento aí especial a todos os nossos colaboradores e obrigado também à audiência de cada um de vocês que comentou e compartilhou a nossa live nessa noite, viu? Nosso muito obrigado e fiquem com Deus. Muito obrigado, boa noite.